Olá, meus amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Já estamos no ar de Casa Nova, pois é, Radar Brasil News, pessoal, é o seu canal de notícia. Pois é, vamos à análise que está dando o que falar nesse domingo. Estamos ao vivo, dia 20/7 de 2025. Bolsonaro, pois é, minha gente, no olho do furacão jurídico. O cerco continua se fechando para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A tornozeleira, certo? A aperta e a justiça vai até o fim. Vamos repetir? A tornozeleira aperta e a justiça vai até o fim. Eu peço a sua colaboração para curtir esse vídeo, para compartilhar e ajudar a gente a trazer mais conteúdo como esse aqui para o nosso canal, tá? Por análise especial da redação do nosso canal sobre esse momento em que o Bolsonaro está vivenciando. O Brasil assiste em tempo real a derrocada pública e política de um dos personagens mais controversos de sua história recente, Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente da República e figura central da polarização política dos últimos anos. Agora, o Bolsonaro, ele se encontra nesse exato momento cercado em múltiplas frentes. Bolsonaro agora está sendo vigiado 48 horas por dia, pessoal. Monitorado com a famosa tornozeleira eletrônica e principalmente proibido de usar redes sociais, de circular livremente, de encontrar aliados políticos. E ainda, minha gente, não para por aí. E ainda, tá ativo, a tal situação vai se complicando, pessoal, conforme mostra a nossa notícia de hoje, tá? Bolsonaro ainda alvo de novas operações da Polícia Federal que miram sua família, seus bens e seus bastidores. O que antes parecia improvável para os seguidores e apoiadores de Bolsonaro, olha, agora aconteceu. Bolsonaro está sendo vigiado 48 horas por dia. Pois é, o que antes parecia improvável para muitos, o ex-capitão sendo fisgado pela justiça em plena democracia. Agora é uma realidade institucional robusta, fundamentada por provas, laudos e decisões judiciais. O bolsonarismo como estrutura de poder balança como nunca. E o ex-presidente Jair Bolsonaro como indivíduo político, agora Bolsonaro, ele experimentador de ver o seu império ruir passo a passo. Bolsonaro, por outro lado, diz que não sabe de nada, diz que não deve nada para a justiça e não sabe o que está acontecendo. Segundo Bolsonaro, ele está sendo perseguido politicamente. Bolsonaro tem usado essa narrativa, pessoal, de que está sendo perseguido politicamente e que não deve nada. Mas agora, pessoal, o primeiro, a queda de imagem. Agora a restrição física de Bolsonaro. Entenda que não acabou. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de impor uso obrigatório de tornozeleira eletrônica ao ex-presidente Jair Bolsonaro, foi uma bomba no tabuleiro político nacional. A medida veio acompanhada de recolhimento domiciliar noturno das 19 horas da noite, olha, às 7 horas da manhã. Proibição de contato com aliados investigados
inclusive o próprio filho Eduardo Bolsonaro, e suspensão total de suas atividades nas redes sociais. Segundo o Alexandre de Moraes, essa medida se justifica pelo risco de fuga, pelas tentativas de articulação subterrânea contra o sistema democrático e por uma persistência delitiva identificada nas ações e discursos do ex-presidente, conforme mostra, segundo a notícia de hoje, e a Justiça. Mesmo após deixar o cargo, as palavras do magistrado foram duras. Bolsonaro não abandonou seus métodos, apenas passou a agir nas sombras. Operações em andamento. A Polícia Federal bate na porta. No mesmo dia da decisão, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em residências ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em sua casa foram encontrados 14 mil dólares em espécie, 8 mil em notas altas, celulares criptografados e um pendrive que está ainda sob perícia, apontado como possível instrumento de ligação com redes alternativas de transmissão política como a Rumble, uma plataforma que foi bloqueada aqui no Brasil, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Além disso, documentos relacionados a transações de joias, viagens diplomáticas e contatos com militares da reserva foram recolhidos. O foco da investigação da Polícia Federal agora amplia-se. Não se trata apenas dos eventos de 2022, mas de uma rede que, segundo o STF, continua ativa a todo vapor, mesmo após o fim do mandato de Bolsonaro, segundo o STF. Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, é a linha de frente do erro. Vamos entender isso agora? Se o pai está Se o pai Bolsonaro está limitado fisicamente, o filho mais enganjado politicamente, Eduardo Bolsonaro, agora está prestes a enfrentar sua própria crise jurídica. Seu envolvimento com declarações consideradas antipatrióticas, como a comemoração do tarifaço de Donald Trump sobre produtos brasileiros, levantou fortes críticas e colocou-o como sujeito de inquérito no STF. Fontes da PGR apontam que Eduardo Bolsonaro teria sido mensageiro informal do seu pai, mantendo viva uma linha de articulação digital e estratégica com grupos extremistas no Brasil e no exterior, como mostra a Justiça e a notícia de hoje. O erro político foi duplo. Enfraqueceu a imagem internacional do país ao celebrar um ataque econômico vindo de Trump. Fortaleceu a posição do STF ao dar novas provas de que a família Bolsonaro atua fora dos limites legais e institucionais. O jogo, minha gente, internacional, o Trump, joias e o mundo assiste. A narrativa da perseguição política ultrapassou as fronteiras nacionais. Donald Trump, aliado simbólico de Bolsonaro, reagiu com declarações de apoio e anunciou sanções econômicas ao Brasil, incluindo tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e restrições de visto a ministros do STF como Alexandre de Moraes. O gesto, no entanto, foi recebido com ceticismo, até mesmo por setores da direita brasileira. Ao contrário do que esperavam, as sanções reforçam a imagem de Lula como estadista, enquanto Bolsonaro ficou ainda mais isolado, agora dependente de uma retórica que já não ecoa com a mesma força nas urnas ou nas redes sociais. Minha gente, além disso, o caso das joias recebidas da Arábia Saudita, envolvendo Mauro Cid, ex-assessores, voltou à tona.
As peças de luxo, algumas vendidas nos Estados Unidos, podem configurar crime de peculato, ocultação de patrimônio e evasão de dívidas, né? Sim, evasão de divisas, aumentando o risco de prisão definitiva. Olha, minha gente, eu sei que a situação para Bolsonaro está complicada. O momento que o Brasil vive não é apenas uma crise jurídica, é o desmonte de um personagem construído com precisão milimétrica nas redes sociais, nas teorias da conspiração e no culto, à personalidade. Jair Bolsonaro foi erguido como mito, mas os efeitos aí, olha, saiu pela culatra. Os fatos, o uso da tornozeleira não é só uma decisão judicial, é um símbolo de colapso do projeto político que ele representava. Ao perder a liberdade de circular, de falar e de influenciar, Bolsonaro perde a essência do que sempre foi, um provocador em movimento constante, silenciado, limitado, controlado. O mito vira homem e o homem está cercado pela justiça brasileira, minha gente. O Brasil, ao que tudo indica, vive o fim de uma era política, não com espetáculo de helicóptero ou algemas televisivas, mas, pessoal, com o peso lento e implacável da lei. O recado está dado. Ninguém está acima da Constituição, nem mesmo um ex-presidente com 58 milhões de votos. E isso, para a democracia brasileira, é um sinal de maturidade, não de vingança. É um sinal de cobrança, porque a democracia não vai deixar acontecer, mas sim vai investigar, e se tiver de punir, vai punir como mostra a Constituição, pessoal, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe.